Hello, 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 love de my life, good evening. Bora lá para mais uma live, para mais um Fala Teacher. E o tema da nossa live de hoje é por isso que estudar inglês por horas não funciona. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu vou te mostrar 4 fatores que mostram para você que estudar inglês por horas, 1 hora e meia, 2 horas por dia, não vai resolver. Tá? Então eu vou te mostrar aqui 4 fatores que vão realmente te mostrar que não funciona. Mas aí também, depois de te falar sobre esses fatores, eu também vou te falar o que realmente funciona, tá? Então eu sou a Teacher Janaína e esse é o nosso Fala Teacher de toda segunda-feira às 18 horas. A gente tá aqui, eu estou aqui para falar de mudança de mentalidade, estratégias, ferramentas, tudo para te ajudar a conquistar a sua fluência, tudo para ajudar você a se tornar uma mulher fluente. Toda segunda-feira às 18 horas a gente tem um Fala Teacher e toda quarta-feira a gente tem um Fala Teacher diferente. Quarta-feira, toda quarta às 18 horas a gente tem aula de inglês, aula de verdade, tá? Ok? Então bora lá falar sobre esse tema aqui com você. Eu sei que às vezes você passa por aqueles repentes ali, você dá uma louca e você pensa assim: eu preciso falar inglês, não dá mais para enrolar, não dá mais para procrastinar, eu não posso mais esperar, eu tenho que criar vergonha na cara, eu tenho que acordar para a vida, eu preciso falar inglês. E agora não tem mais jeito, eu vou me dedicar, eu vou estudar todos os dias. Preciso estudar? Ok, então eu vou estudar. Eu vou separar todo santo dia 2 horas para eu focar e estudar, tá? Mas aí é que entra a rotina, o dia a dia. É aquela velha história, né? Que na prática a teoria é outra. Então, não funciona, tá? E eu não tô falando aqui de 2 horas, mas você poderia pensar, 1 hora e meia, 1 horinha. Óbvio que eu tenho 1 hora por dia para estudar. O que eu preciso é estudar todos os dias e aí eu vou conseguir chegar no resultado que eu preciso. Mas não é bem assim que funciona, tá? Então, o primeiro fator que eu quero te falar é o seguinte. Primeiro fator, você não tem horas do seu dia para estudar inglês. Então, é fato. Nós mulheres, hoje todo mundo, né? Homens, mulheres, todo mundo tem uma vida muito corrida, muito agitada. A gente é cheio de compromisso. A gente tem um monte de coisa para fazer o tempo todo. E principalmente nós mulheres, né? Que a gente tem vários papéis, a gente tem várias atribuições, várias coisas que a gente faz. A gente é dona de casa, a gente trabalha fora, a gente é esposa, mãe, a gente quer ir pra academia, quer fazer um exercício físico, quer ter tempo pra descansar, pra ler um livro. A gente quer fazer um monte de coisa e a gente tem um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo. Então, primeiro fator que mostra que não funciona estudar por horas é porque você não tem esse tempo no seu dia. Você não tem esse tempo. Então, por mais que você às vezes fale assim, não, eu vou me esforçar, eu vou dar um jeito aqui e eu tenho 1 hora do meu dia para estudar. Mesmo que por um milagre você encontre 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, aí a gente já entra no segundo fator, tá? O que vai acontecer? Você não vai conseguir manter a constância. Você não vai conseguir. O que vai acontecer? Você pode até no primeiro dia, a gente, né, o primeiro passo, eu já até falei sobre isso aqui em outras lives, mas o primeiro passo que a gente passa, né, que a gente dá ali quando a gente decide fazer alguma coisa, né, estudar inglês, estudar alguma outra coisa, um exercício físico, é a motivação. Então, a primeira coisa que você tem é motivação. Então, pode até ser que na primeira semana você tá tão motivada que você consiga estudar por 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Mas acontece que você não vai conseguir ter constância. Porque logo você vai começar a se preocupar. Você vai começar a pensar assim, nossa, o que eu faço? O que eu posso fazer para poder ter constância aqui? Tá muito difícil, tá muito corrido. E aí você vai acabar se enrolando toda. E vamos imaginar que você decidiu tirar 1 hora. Primeiro dia você consegue tirar 1 hora. Segundo dia você se esforça um pouquinho. Mas aí vai dando ali uns 20 minutos, 30 minutos que você tá estudando, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a pensar nas outras coisas que você tem pra fazer. Você começa a perder o foco nos estudos ali.
Você começa a pensar assim, nossa, eu preciso mandar mensagem para fulano. Nossa, eu preciso ver se meu filho fez a tarefa de casa. Nossa, será se meu marido não sei o que lá? Gente, eu preciso ir em tal lugar. Meu Deus, eu esqueci de tirar a carne do freezer. Um monte de coisa vai começar a vir na sua mente. Então, 20 minutinhos, meia horinha ali depois que você está estudando, seu cérebro já vai começar a te sabotar ali e vai te tirar do foco de estudos e você não vai conseguir ter constância, tá? Mesmo porque você não tem esse tempo todo por dia. Essa é a nossa grande realidade. É claro, gente, que tem as exceções. Eu não tô falando aqui, né, das exceções, eu estou falando da grande maioria de nós mulheres. Então, tem esse segundo fator, que você não vai conseguir. Então, na hora que começar ali a estudar, que você estiver ali pensando, focada ali, que você vai estudar por 1 hora, de segunda a sexta, você vai começar a pensar, falar assim, nossa, mas eu tenho tanta coisa pra fazer, que aí você não vai conseguir manter a constância. Ou vai acontecer, né, de você realmente conseguir muito disciplinada, que você seja, talvez você até consiga sentar pra estudar, mas logo ali, a hora que passar uma meia hora, você já vai começar a pensar em outras milhares de coisas que você tem pra fazer. Ou se não, vai começar a acontecer o quê? Que você não vai perder a constância. Você vai pensar assim, não, ontem eu consegui estudar por 1 hora, nossa, já foi muito produtivo, já valeu demais. Hoje, eu vou ter um monte de coisa pra fazer que acumulou por causa desses horários meus que eu estou tentando reorganizar. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ter que não estudar hoje, eu vou estudar amanhã. E aí vai atrapalhar toda a sua constância, você vai procrastinar e você não vai conseguir ter constância, você não vai funcionar, tá? Então, esse é o segundo fator, que não vai funcionar você estudar por horas todos os dias. Terceiro fator, tá? Deixa eu ver aqui. Horas de estudos que não rendem aprendizado. Eu não sei se você já viu a esse respeito, mas o que acontece? O seu cérebro, ele vai chegar num momento que ele vai cansar. Ele não vai mais produzir. Ele não vai mais te ajudar com o aprendizado. O seu aprendizado não vai ser efetivo. Você não vai conseguir assimilar. Vai cansar, você vai pensar em outras coisas, você vai vagar ali nos pensamentos, o seu cérebro vai começar a ficar cansado, você vai perder o foco, e aí você acha que tirar 1 hora, 1h30, 2 horas do seu dia para estudar está sendo muito proveitoso, não está sendo nem um pouco, porque vai chegar um momento que o seu cérebro já vai cansar daquilo ali. É muito difícil manter o foco na mesma coisa, diante de tanta distração que a gente tem hoje em dia, diante de tantas coisas que a gente já tem que resolver, pensar, de tanta distração aqui do celular, as pessoas ao seu redor, os seus próprios pensamentos, a sua própria lista de tarefas, seus compromissos, tudo que você tem para fazer. Então, não vai render um aprendizado. Entendeu? Não vai adiantar. Então, assim, você vai achar que você tá deixando ali 1 hora, 1h30 para você estudar inglês, e aí você vai acabar se sabotando, que você não vai nem estudar inglês e nem podia estar fazendo uma outra coisa nesse horário e nem tá fazendo. Então, não vai adiantar muita coisa. Então, serão horas de estudos que não vão te render aprendizado. Infelizmente, é isso que vai acontecer, tá? E o quarto fator é que você vai ficar cansada, você vai ficar esgotada. Por quê? Porque você, no esforço de tentar tirar todo esse tempo no seu dia para estudar, isso vai ser cansativo para você. E aí você vai se sentir cansada, desanimada, vai vir um desânimo, você vai ver que você não está aprendendo tanto. Você vai ver que não está rendendo muito, que muito pelo contrário, além de não estar rendendo muito, você está deixando alguma outra coisa atrasada, você está deixando a desejar uma outra coisa, você está deixando, né, por exemplo, seu filho de lado, você está deixando de ir para academia que você gosta. Então, assim, muita coisa pode acontecer. E aí você vai ver que você vai ficar cansada e você vai ficar desanimada, porque você não vai ver resultados nos seus estudos. Então, esses 4 fatores, eles são muito importantes para você observar quando você tentar fazer isso aí. Porque, assim, eu sei que você pensa várias vezes, eu sei porque eu já conversei com muitas mulheres, né? Muitas alunas minhas também já falaram isso.
Isso também acontece comigo e outras coisas aqui que você pensa, né? Dá aquela louca. Eu preciso aprender. Não dá mais pra esperar. Inglês é algo essencial, já nem é mais diferencial. Eu sei que você passa por esse momento, né? Essa agonia de pensar, nossa, eu preciso estudar. Mas não é pensando assim que você vai tirar 1 hora por dia, 2 horas por dia, que vai adiantar. E também não vai adiantar você, às vezes você pensa assim, né? Eu vou tirar 1 hora por dia, 2 dias da semana. Também não vai resolver, também não vai funcionar, tá? Porque você precisa de constância. Eu sempre gosto de comparar com a academia, com exercício físico. Adianta você ir à academia hoje e ficar lá se matando num treino super pesado, cansativo por 2 horas? E aí você acha que amanhã você vai conseguir voltar, ficar lá mais 2 horas? Você não vai. Você não vai conseguir. Porque você já exigiu tanto de você hoje que amanhã você não vai conseguir. Amanhã você vai acordar toda dolorida, cansada, um monte de coisa vai ser motivo para você não ir para academia. E aí, se você não foi, no outro dia vai ser mais difícil ainda de você voltar. Então, essa intensidade que você quer colocar num dia só, de uma vez só, ela não é efetiva, ela não vai funcionar a longo prazo. Então, aí você vai ver que você não está tendo resultados e você vai desanimar e você vai desistir mais uma vez. Então, é isso que eu falo para você, é isso que não funciona. É por isso que estudar 2 horas por dia, 1 hora, 1h30 por dia, não funciona. Então, vamos recapitular aqui os 4 fatores, tá? Primeiro, você não tem horas do seu dia para se dedicar ao inglês, infelizmente, quem me dera, meu sonho. Segundo, você não vai ter constância, porque vai ser muito pesado, vai ser uma pressão muito grande. Então, você não vai conseguir ter constância. Vão ser horas de estudo desperdiçadas, porque não vai gerar, não vai render. Você não vai conseguir aprender, então vai ser um tempo desperdiçado e a gente sabe que o tempo é precioso. Quarto, você vai cansar, desanimar e desistir. Então, essa maneira de estudar, ela não tem nenhuma vantagem, a não ser realmente que você fosse uma pessoa super tranquila em relação a tempo, que se você tivesse muito tempo, você fosse muito disciplinada, muito focada, aí sim poderia funcionar. Mas infelizmente essa pessoa hoje em dia, ela não existe, né? Que tem todo esse tempo, que consegue ficar focada ali por 1 hora, 2 horas, estudando a mesma coisa, sem distrações, sem nada, com constância todos os dias. Se você conhecer alguém assim, você me fala, porque aí eu quero conhecer também, tá? Mas, teacher, então o que funciona? O que funciona? O que eu tenho que fazer? Sim, de fato, você precisa estudar todos os dias. Eu não preciso mais aqui te convencer de que para falar inglês, para se tornar uma mulher fluente, você não vai precisar estudar. Isso é fato, isso a gente não tem como mudar. Você vai precisar sim sentar, pegar ali o seu material, colocar debaixo do braço, ir para um cantinho, se concentrar e estudar sim. E também precisa ser todos os dias. O que eu falo é que você tem que trazer o inglês para o seu dia a dia, para a sua rotina, conviver com o inglês todos os dias, entendeu? Então é importante sim você estudar todos os dias, com foco, com uma metodologia, com disciplina, né? Uma frase que eu adoro, que a gente ouve muito, que não deve ser novidade para você, é: disciplina é fazer aquilo que eu não quero fazer, mas que preciso fazer para conseguir aquilo que eu quero. Então, disciplina é fazer algo que você não está com vontade de fazer para conseguir algo que você quer. Então, a mesma coisa vale para o inglês. Então, você precisa sim estudar todos os dias. Mas aí, como que você faz se você precisa estudar todos os dias e você não tem tempo? Se a sua vida é tão corrida, tão agitada? É aí que entra o que você precisa fazer. Você só precisa tirar 20 minutos do seu dia para estudar inglês. E tem uma outra frase que eu gosto muito também, que faz todo sentido, o pouco feito com constância é melhor do que o muito feito sem disciplina, sem constância. Então, é muito melhor você fazer pouco todos os dias um pouquinho, né? Um pouquinho com constância, do que um tantão de vez em quando. Então, essa máxima vale para o inglês também. Então, é isso que vai te ajudar. Porque o que vai acontecer? Visualiza comigo esse cenário. 20 minutos por dia você tem.
20 minutos por dia, não tem como você falar pra mim que você não tem 20 minutos, que eu acho 20 minutos junto com você sim, tá? E aí, quando você encontrar os seus 20 minutos, o que você vai conseguir? Constância, porque é um tempo razoavelmente tranquilo, que você conseguir ter constância. Tirar 20 minutos do seu dia, da sua rotina ali, da sua agenda, não vai prejudicar nenhum outro compromisso, nenhuma outra atividade, não vai prejudicar a sua agenda. Então, você vai ver que as coisas estão fluindo. Inclusive, tem até um efeito colateral. Porque, assim, quando você se organizar para encontrar 20 minutos para você estudar, teoricamente, você vai ter que organizar todo o resto da sua agenda. A sua rotina, as suas atividades. Então, tem esse efeito colateral ainda, que vai trazer muitos benefícios. Porque quando você tentar organizar os seus horários para estudar, você vai ter que organizar todo o resto. Então, ainda tem esse efeito colateral, tá? Outra coisa também, você vai ter aprendizado, porque é muito mais fácil você se concentrar por 20 minutos de estudo, focar, sabe? Deixa o celular de lado, desliga as notificações, fala para as pessoas da sua casa que você precisa da ajuda deles para eles não te distraírem, e aí vai ser muito fácil você conseguir 20 minutos de foco e você vai ver o aprendizado render, tá? E diferente de quando eu falei para você do que não funciona, vai funcionar por quê? Porque você vai ver resultados, não vai te cansar. Muito pelo contrário, quando você terminar os seus 20 minutos, você vai sentir uma grande satisfação de ter conseguido fazer aquilo que você se dispôs a fazer. Então, assim, os benefícios são imensos, além de que você vai ver os resultados e você vai conseguir se tornar uma mulher fluente, estudando 20 minutos por dia. Então, essa é a solução. É isso que funciona. O pouco feito todos os dias. 20 minutos todos os dias. É muito melhor do que o muito feito de vez em quando. É a mesma coisa. É só você comparar, né? Eu gosto de trazer muito essa analogia da academia. É melhor todos os dias um pouquinho na academia do que de vez em quando por horas. Não vai ter resultado. Se tiver resultado, é resultado negativo, ok? Então, é isso que eu quero que você pense, que você raciocine aí no dia de hoje, tá? E entenda, o que funciona é 20 minutos por dia. E eu ainda tô falando aqui de segunda a sexta, você ainda pode descansar no sábado e domingo que ninguém é de ferro, ok? Então é isso, esse foi o nosso Fala Teacher de hoje, de segunda-feira. E segunda-feira que vem a gente volta com um novo tema para ajudar você a se tornar uma mulher fluente. See you! A gente se vê toda hora por aqui. Bye, bye!